Meu irmão, minha irmã querida, mais uma vez nos encontramos e isso é muito bom, porque já vivendo esse tempo quaresmal como estamos, né? E para esse ano nós temos algo de fundamental, né? Para pensarmos a respeito da vida, a vida sobre fé, né? E a fé sobre a esperança. Esse ano a Igreja nos propõe, né, refletirmos a questão da violência. E, evidentemente, quando nós vamos pensar a violência, lógico, o que vem primeiro para nós é exatamente a questão da guerra ou das guerras, a questão das armas. Mas a palavra, né, e o Senhor nos chama à reflexão sobre algo que é muito maior que tudo isso. Exatamente porque, quando vamos pensar a violência, nós vamos ter muito claro que ela existe, porque exatamente ainda não encontramos a paz. Então, pensarmos também na paz, e a paz como superação de todo conflito, exatamente porque não existe vida sem conflitos. E para que nós busquemos de fato essa paz, para que nós busquemos de fato a superação, né, da violência, nós precisamos lutar muito, né, e lutar de maneira incansável, exatamente na busca da superação dos conflitos, sejam eles externos, sejam eles internos. Um conflito que vai exatamente manifestando-se exatamente como uma contradição, ou o contrário de toda essa paz. Aí, irmão e irmã querida, pensemos um pouco nessa realidade conflituosa que nós vivemos, né, e que vai contaminando de um lado a outro, de um canto a outro, essa contaminação que vem exatamente reafirmando que a grande superação do conflito ou dos conflitos está exatamente na superação do eu. Porque vivemos, infelizmente, uma cultura do eu. É eu isso, eu aquilo, eu sou mais importante, eu sou mais bonito, eu sou melhor, eu tenho mais, eu posso mais. E isso, de uma certa forma, vai nos cegando diante do caminhar, diante da própria vida. Então pensemos um pouco na própria atitude, né, de Jesus, em como ele lidava com isso. Na verdade, Jesus nos ensina muito, que essa busca da superação do eu está exatamente em termos a coragem, em termos a disposição de não vivermos em função desse eu, mas buscarmos sempre mais de fato a vivência, a partilha, a partir do nós. Por isso, gostaria de que todos nós pensássemos um pouco nisso. Porque tantas vezes, né, nós somos tão violentos, e às vezes violentos sem usar armas, né? Mas vamos vivendo uma violência que parte muito do interno. Às vezes caímos na tentação da grande violência do coração, e aí nós vamos nos dando, corremos o risco de nos dar sempre ao egoísmo, a um fechamento, a uma cegueira. É preciso, irmão e irmã queridos, que busquemos sobretudo, independente de qualquer realidade, de quaisquer conflitos, nós buscarmos de fato sempre essa paz interior.
a paz interior que nos leva com toda a certeza a sempre nos perguntarmos, e eu acho que essa pergunta é sempre muito importante, diante de qualquer atitude, decisão que possamos ou queiramos tomar, é termos a coragem de nos perguntar, no meu lugar, como é que Jesus faria? Digo isso porque Jesus não teve nunca o medo de anunciar, de denunciar, mas Jesus teve sempre a grande preocupação do acolher para reconstruir. É esse acolhimento de vida, acolher a vida para podermos reconstruí-la. E essa reconstrução não é algo que se faça de imediato, mas é algo que vai sendo pautada em nosso dia a dia. Portanto, deve ser uma preocupação do dia a dia. Cada momento, em cada realidade, de fato, nos colocarmos e nos pormos diante dessa pergunta que nós fazemos a nós e que precisamos encontrar a resposta em Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, é tempo, é hora de buscarmos, e buscarmos fortemente, a superar todo o conflito, para que possamos superar os nossos conflitos, as nossas angústias, os nossos medos. E vivemos numa sociedade angustiada, vivemos num mundo angustiado. E, de fato, diante disso, a busca dessa superação é, antes de qualquer coisa, nos assumirmos, nos percebermos de fato. Nós nascemos, vivemos e somos pela graça de Deus. E é essa graça que nos torna cada vez mais filhos e filhas dele. Então, é buscar viver como filhos e filhas dele. Por isso, apesar de todas as diferenças, de todos os conflitos, é sempre olharmos, ali, lá, acolá ou aqui, nós vamos nos encontrar exatamente com pessoas que são filhos e filhas. Por isso, mesmo diante então de todas as diferenças, é esse olhar como filho e filha. É esse olhar que nos leva cada vez mais a uma prática de solidariedade, uma prática de justiça, isso transformado em uma prática de amor. Por isso que essa caminhada nessa quaresma tem que nos levar exatamente ao grande momento da Páscoa. E nós precisamos chegar na Páscoa, renovados, transformados nesse amor. Não significa que tudo termine ali, não. Mas a experiência da Páscoa, que nos leve sempre a vivermos essa busca, essa transformação de maneira diária, contínua. Por isso, que a exemplo de Maria, a Mãe do Senhor e nossa, que tenhamos também sempre a disposição de refletir no coração para podermos depois colocar em prática. Portanto, irmãos e irmãs, seja no sentido da experiência social, no sentido da experiência religiosa, é hora de pormos abaixo essa cultura do eu, exatamente para que nós possamos cada vez mais reafirmar e colocar em evidência sempre a cultura do nós, onde saibamos aprender, conviver e onde não queiramos fazer por nós, mas fazermos exatamente para nós. E para isso é preciso buscarmos sempre a graça de Deus. E nós vivemos na graça, nós não podemos nunca dispensar isso. Vivemos na graça e somos frutos dela. Então, que a experiência e a vida nesse período quaresmal nos deve viver em todos os outros períodos. Ou seja, vivermos a graça da superação, a graça exatamente de podermos, apesar dos conflitos, reafirmarmos o nosso compromisso com a vida, o nosso compromisso com a vida que o Senhor nos chama a viver e a vida que Ele quer para todos nós.
é uma vida de alegria, onde cada um possa, como está, colocar-se sempre a serviço do bem, colocar-se sempre na busca dessa transformação, para que possamos continuar também em cada dia e em cada manhã, descobrindo o amor que nos renova, possamos dizer sim, Pai. E é esse sim que nos leva a caminhar, é esse sim que nos coloca sempre a caminhar. Desejo a você uma rica vivência e experiência quaresmal, para que de fato todos juntos depois possamos viver a riqueza do grande momento pascal, do grande momento da ressurreição, do grande momento do olharmos para o alto e sem medo continuarmos reafirmando: estou aqui, sim, Pai. Amém e amém.